Seguimos então com a leitura do livro O Voo da Esperança, que foi inspirado pelo espírito de Alberto Santos Dumont, e o médium foi Voine Figner Sachetin. Capítulo 8. Sacrifício até a loucura. A notícia da tomada de Monte Castelo, invulnerável ninho de metralhadoras alemãs, correu o mundo. No entanto, quem o olhasse do alto por entre as pedras, arbustos e árvores, coalhados de corpos mutilados de muitas dezenas de brasileiros, não saberia avaliar a dor e o desespero daqueles espíritos. Quando o pracinha mineiro José Nepomuceno Gomes viu abutres e outras aves rondando aquele local de tensões, sofrimentos e resgates, não suportou o choque, desequilibrando-se mentalmente para o restante de sua encarnação. Recolhido a um hospital para neuróticos de guerra, na primeira oportunidade foi mandado de volta ao Brasil. Na alienação mental, percebia os companheiros mortos, sofrendo do outro lado da vida. Descrevia-lhes os gemidos, o choro, o ódio, engalfinhados que se encontravam aos espíritos dos inimigos alemães, continuando a luta. Olhe, meus amigos, que dramático. Esses militares não percebiam que tinham morrido e continuavam lutando em espírito uns com os outros. Isso é muito duro, muito duro. Continuando. Um médico brasileiro, jovem psiquiatra, interessado nas questões espirituais, entendia aquelas reações psicopatológicas por ter estudado a obra monumental A Loucura sobre Novo Prisma, escrita pelo cirurgião do Exército Imperial do Brasil, Adolfo Bezerra de Menezes. Aquele homem, José Nepomuceno Gomes, havia se tornado o alto-falante dos espíritos desequilibrados dos soldados mortos na guerra. Esse livro, meus amigos, está disponível. Vocês vão encontrar na internet, certo? Podem procurar que vocês vão conseguir ver A Loucura sob Novo Prisma. Continuando, o jovem psiquiatra anotava tudo o que Nepomuceno falava. E qual não foi a sua surpresa quando as imprecações, gemidos, gritos e blasfêmias surgiram longos diálogos em idioma desconhecido. Os desequilíbrios dos espíritos participantes alinhavam linda e dolorosa história, em que a lei de causa e efeito se mostrava de maneira clara no roteiro de batalhas e sofrimentos dos gauleses, muitos agora atrocidades com uniformes do Exército do Brasil. A crueldade do pelotão dos leões, que nós conhecemos lá no começo desse livro, a serviço das legiões romanas, exigiu a cobrança da justiça implacável do amor educativo de Deus. Certa vez, Nepomuceno, atrás das grades, se tornara violento sob a influência dos espíritos de soldados inimigos. Observado pelo amoroso psiquiatra, começou a gritar, em alemão, Soldaten, Soldaten, dirigindo-se aos espíritos dos soldados inimigos na língua germânica. Depois, através dele, respondiam os soldados brasileiros, como se estivesse o louco se transformado em máquina falante de um lado dos espíritos que falavam em alemão e outro em português. O sermão continuava. De repente, a voz se fez firme, mas cheia de amor, como se fora de um mestre exigente e muito severo. Soldados, está na hora de apagar da consciência quase 2000 anos de sofrimento. Inimigos nas Gálias, tribos da Germânia, gauleses, retornam ao palco das guerras ainda no solo europeu, como os exércitos do Brasil e da Alemanha. A história se repete, o sofrimento se multiplica. O louco calou-se, refletindo o silêncio que parava no campo de batalha, do outro lado da vida. Logo recomeçou o suposto professor. Já basta o sofrimento atroz pelo qual todos passaram. Está na hora do perdão recíproco. Todavia, a lei divina exige que se reconstrua o que se destruiu. Esta reparação se faz com o trabalho do amor inteligente. Muitos de vocês renascerão no Brasil. Acalmem-se. Espíritos inteligentes que aprenderam nas guerras a calcular, a medir, a julgar, a planejar, serão homens cultos e técnicos. Em seguida, reinou o silêncio. Um pouco depois, o psiquiatra, estarrecido através de Nepomuceno, ouviu a voz de alguém soluçando. Onde está minha mulher?
Onde está meu filho, recém-nascido, que deixei? Não sei mais meu nome. A metralhadora arrebentou-me o crânio. Não sei se me chamo Mário ou Íquios. O louco desatou em pranto convulsivo. Silêncio, silêncio. De repente, ao longo do corredor do hospício, um grito de dor. Eu sou Acauno, onde estou? E minha mulher, meu filho? Nepomuceno começou a chorar novamente, até que exausto caiu nos ladrilhos frios, encolhendo-se todo, como se fosse um pacote de roupas velhas, e adormeceu. O médico foi andando com passos cadenciados, com os saltos batendo forte nos ladrilhos do longo corredor, ao som ecoando nas paredes daquela casa de dor e de ensinamentos. Enquanto se encaminhava até a sala dos médicos, o psiquiatra foi pensando e pensando. Em 7 de maio de 1945, depois da prisão de milhares de soldados alemães por tropas brasileiras, foi assinada a capitulação alemã. Todavia, estava marcado na consciência de cada um a responsabilidade por que haviam feito durante aquele período dramático. Se juntarmos os responsáveis individuais, os erros e os sofrimentos, teremos as responsabilidades dos povos e das nações diante da justiça divina. Os culpados, perante a lei, ainda perambulavam, buscando meios de saldar as dívidas que haviam adquirido nas carnificinas desnecessárias, principalmente às margens do rio Ródano, próximo a Lyon, na França, e ao norte da Itália. Em duas casas pobres, um bairro afastado da cidade de São Paulo, duas jovens mães e seus filhos receberam cartas do exército brasileiro, cumprimentando-as e agradecendo pelo sacrifício de seus maridos fizeram, dando a vida pela pátria. Os antigos gauleses, Mário e Domingo, após a morte, foram considerados heróis de guerra no Brasil. Teriam ambos, juntamente com quase 200 companheiros do batalhão, encontrado o equilíbrio perante a própria consciência ultrajada? Se pergunta. Teria sido suficiente? A gente ainda sabe que não, né, meus amigos? Porque ainda temos muitos capítulos de narrativas e dores pela frente. Ficamos por aqui, neste capítulo, e eu aguardo todos vocês no próximo, onde aprenderemos mais um pouco. Um grande abraço e até breve.